Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um. Neste momento, nesta hora, quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, seu capítulo de número 5, e o seu versículo 25, aleluia, em diante, amém? Que Deus abençoe sua vida, ouve esta palavra até o final, que Deus abençoe sua vida. Desde já, deixe o seu like, amém? Compartilhe esta palavra a mais alguém, se inscreva no canal, amém? Que Deus vai abençoar muito a sua vida aqui neste canal, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Eita glória! Esse texto, esse versículo que nós acabamos de ouvir, ele vai nos falar da cura de uma mulher do fluxo de sangue, a cura da mulher do fluxo de sangue. O texto você conhece, a história você conhece. Esta mulher aqui, ela está entrando numa cena que não é dela. Aleluia, glória a Deus. O texto, o capítulo 5, ele fala da história de aleluia, glória a Deus, de Jairo. Que Jairo, ele corre até Jesus e clama a Jesus para Jesus entrar na sua casa. E de repente, no meio do caminho, chega esta mulher, aleluia, tocando em Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, meus amigos, é que esta mulher, ela não desistiu do seu milagre. Ela não desistiu de buscar a cura. O texto diz que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aleluia, 12 anos, imagine esta mulher sofrendo. 12 anos, aleluia, glória a Deus, sangrando. Imagine a mente, a alma, o espírito desta mulher como era que estava. Mas no tempo certo, Deus agiu na vida dela. No tempo certo, aleluia, ela foi curada. Aleluia, para ela, talvez para muitos, o tempo dela de cura tinha acabado. Talvez para aquela mulher não tinha mais jeito. Talvez para aquela mulher não tinha mais cura, porque o texto diz que ela padecia, ela procurava de todos os tipos de médicos, gastava os seus bens. Mas uma coisa nesse texto, nesse versículo 25, eu aprendo, é que o tempo do sofrimento não pode anular o tempo de Deus.
O tempo de sofrimento não anula o poder de Deus. Eu não sei há quanto tempo que você está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo que você passa pelo problema. Mas esse problema não vai anular o poder de Deus na tua vida. Essa dor não vai anular o poder de Deus na tua vida. O que você está passando não vai anular, aleluia, o propósito de Deus na tua vida. Você pode estar sofrendo hoje. Você pode estar chorando agora. Mas no tempo certo Deus vai agir. No tempo certo Deus vai fazer. Faça como esta mulher, não perca a fé. Faça como esta mulher do fluxo de sangue, não perca a vontade de viver, não perca a vontade de curar. Não é porque você ouviu um não, não é porque você ouviu uma palavra como esta que você não vai ser curada, que você não vai ser liberto, que para você não tem mais jeito, que você não pode desistir. Aleluia! O tempo de sofrimento não anula o poder de Deus. Deus vai fazer, Deus vai agir, mas persevera, tenha fé, acredite, tenha bom ânimo. E o texto diz: e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, e despedindo, quer dizer, gastando tudo quanto ela tinha. Talvez essa mulher era uma mulher de condição financeira. Talvez essa mulher tinha bens materiais. Talvez essa mulher era uma mulher rica. Aleluia, porque o texto diz que ela gastava tudo com os médicos, ia padecendo nas mãos dos médicos. Ela procurava médicos e mais médicos, procurava solução e mais solução. Aleluia, glória a Deus. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela é curada. Quando ela ouve falar de Jesus, a cura acontece instantaneamente, rapidamente. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque só em Cristo você encontra a cura verdadeira. Só em Jesus você encontra a libertação dos vícios. Só em Jesus você encontra, aleluia, glória a Deus, a cura. Aleluia, glória a Deus, o seu milagre. Você não encontra a cura em remédios. Você não encontra a cura, aleluia, em homens, em mulheres. Não, a cura está em Jesus. Talvez você está padecendo muitos com remédios. Talvez você está padecendo muitos com, aleluia, com médicos, aleluia, toda hora indo na farmácia, toda hora indo em hospitais, aleluia. Mas a cura, o milagre verdadeiro não está no remédio, não está na tarja preta, na tarja branca, na vermelha, não. É o milagre, a libertação, a cura está em Jesus. Até quando você vai sofrer nas mãos de remédio, nas mãos dos homens? Até quando você vai gastar dinheiro com remédio? Ai, pastor, pois se eu não tomar esse remédio eu não durmo. Se eu não tomar esse medicamento eu não consigo ficar de pé, eu não consigo fazer algo. Ei, se prostra diante de Jesus, faça como esta mulher, usa a tua fé e ouvindo falar de Jesus. Porque quando você ouve falar de Jesus, meu irmão, algo tem que acontecer. Quando você ouve falar de Jesus, o milagre acontece. Algo tem que acontecer de diferente. Aleluia, não deixe, aleluia, o mal acontecer na tua vida, para você se chegar a Deus, como disse, antes indo a pior. Essa mulher estava indo de mal a pior, todo dia estava piorando, não tinha solução para ela. Não espere as coisas piorarem para você buscar Jesus. Não espere o dia mal chegar para você aceitar Jesus. Não espere a doença bater na porta para você fazer como a Jairo, como esta mulher, ouvir falar de Jesus para buscar o milagre, para buscar a libertação, para aceitar Jesus. Aleluia, indo de mal a pior. Então não espere as coisas piorarem para você buscar a Jesus. Busque Jesus hoje. E o texto diz: e ouvindo falar de Jesus, ela ouve falar de Jesus, e quando ela escuta falar de Jesus, ela vem por detrás de entre a multidão. Eu acho interessante que ela nunca ouviu falar de Jesus, e quando alguém prega para ela que Jesus está curando, que quando alguém prega para ela que Jesus está ressuscitando,
que quando alguém prega para ela que o Filho de Deus, aleluia, veio à terra para curar, salvar, libertar, ressuscitar, ela ouve, ela crê, que ela está dizendo: se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Quando ela ouve falar de Jesus, por quê que ela ouve falar de Jesus? Aleluia, porque o que ouvimos sobre Cristo pode mudar o nosso destino. O que você ouve de Jesus pode mudar a tua história. O que você ouve sobre Cristo, sobre Jesus, pode mudar a tua caminhada. O que você está ouvindo de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Para de dar ouvido coisas que não é sobre Jesus. Para de dar ouvido assunto que não é de Jesus. Às vezes o milagre não acontece, às vezes algo que não acontece na tua vida é porque você está dando ouvido a assunto que não é sobre Jesus. Às vezes você só está ouvindo palavras negativas, que você não vai acontecer na tua vida, que você não vai ser alguém, que você não vai ser um pregador, que você é apenas um menino, uma criança. Para de dar ouvido palavras, assunto que não é sobre Jesus. Se cerque de pessoas que falam de Jesus para você, porque quando ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar, a Bíblia diz no Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando você ouve de Jesus, você tem fé. Quando você ouve sobre Jesus, você crê. Você crê que você vai ser curada. Você crê que você vai ser alguém na vida. Você crê que você vai ser alguém melhor do que antes. Então para de dar ouvido a assunto que não é sobre Jesus. Para de dar ouvido à conversa. Saia do meio desse povo. Saia do meio dessa panelinha que não fala de Jesus. Se afasta. Aleluia, glória a Deus. Se afasta deste povo. Aleluia, glória a Deus. Aí o texto diz que veio por detrás de entre a multidão e tocou na sua veste. Ela tem uma atitude de fé. Ela vai por detrás da multidão e toca nas vestes de Jesus, como ela havia combinado antes de sair de casa. Se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia. Apenas um toque pode mudar. Apenas um toque de Jesus pode mudar a tua história. Apenas um toque que você toca em Jesus pode mudar o teu destino. Apenas uma pequena palavra que você diz: Senhor, hoje eu te aceito na minha vida. Apenas um toque que você fala: Senhor, me aceita e me transforma. Porque pequenos gestos de fé liberam grandes milagres. Um pequeno gesto de fé, ele faz grandes milagres. Quando você ora, quando você faz uma oração simples, quando você caminha uns passos de fé, crendo que vai acontecer, crendo que o milagre vai chegar, aleluia, isso se torna um grande milagre. Então não precisa fazer muito para algo acontecer na tua vida. Apenas um toque, essa mulher foi curada. Apenas ela tocou em Jesus, o milagre aconteceu. E assim, quando você faz, quando você toca em Jesus, quando você se achega a Jesus, quando você se humilha a Ele, quando você diz: Senhor, sem Ti eu nada sou, quando você diz: Senhor, eu te pertenço, quando você diz: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, isso pode acontecer milagre, e isso libera grandes milagres. E sabe o que ela faz? Quando ela diz, ouvindo falar de Jesus, ela atravessa uma barreira. Ela atravessa uma dificuldade, que é a multidão. Porque naquela época a multidão não aceitava pessoas que tinham doença, pessoas leprosas, pessoas aleijadas, não ficava entre a multidão. Então a multidão era uma barreira para ela. A multidão era algo impossível para o milagre acontecer na vida dela. Mas ela não desistiu por causa da multidão. Ela não parou por causa do impedimento. Ela veio por detrás da multidão. Ela não inventou desculpa para ser curada.
Ela não inventou desculpa para ser liberta daquele mal. E tem muita gente que inventa desculpa para ser curado. E tem muita gente que inventa desculpa para ser liberta. Ai, é porque eu não consigo deixar. Ai, é porque eu não consigo fazer. Olha o exemplo desta mulher. Ela rompeu a multidão. Então escuta essa palavra: não deixe a multidão impedir seu encontro com Jesus. Não deixe a multidão te impedir de você encontrar Jesus. Não deixe esse impossível te impedir de você ir para a casa do Senhor, ir para o templo de Deus, buscar a Ele. Não deixe esse problema, não deixe essa guerra, esta luta te impedir de te encontrar com Cristo na oração, no louvor, na palavra. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você quer parar porque você está olhando para os obstáculos. Às vezes você quer desistir porque você está olhando para as barreiras, para as palavras contrárias. Já imaginou Jairo? Já imaginou Zaqueu, perdão? Zaqueu, ele era de pequena estatura e não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Mas ele rompeu aquela multidão e foi subir e subiu em um pé de figueira brava. Aleluia. E quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Zaqueu desce depressa, aleluia, recebeu ele com gozo, com alegria, que a multidão disse: quem é este? Para Jesus, dizendo: quem é este para se hospedar, entrar numa casa de um pecador? E já imaginou Zaqueu, por causa dessa palavra, ele desistisse? Já imaginou Zaqueu, por causa dessa palavra, ele não quisesse receber Jesus na casa dele? Então, meu irmão, rompe esta barreira, rompe este impossível. Aleluia, não deixe de seguir Jesus por causa que alguém está falando que você vai ser um crente santarrão. Não deixe, aleluia, você se aleluia, os impedimentos te impedir de se aproximar de Jesus por causa de algo que está acontecendo na tua vida, por causa dos problemas. Não olhe para o problema, olhe para Jesus. E o texto diz: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha a fé desta mulher. Olha como esta mulher creu. Ela falou: se tão somente, antes de sair de casa, a caminho do encontro com Jesus, ela fala: se eu tocar na orla do seu vestido, na barra do seu vestido, num pedacinho do pano da veste dele, eu serei curada, eu sararei. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, ouvintes desta palavra, é que esta mulher não creu em Jesus, não teve fé em Jesus depois do milagre aconteceu, depois que o sangue estacou. Não, ela creu antes do milagre acontecer. Eu quero falar algo para você. Você precisa crer antes do milagre acontecer. Você não precisa crer antes de Jesus tocar na tua vida, porque tem muita gente que só tem fé depois que o milagre acontece. Tem muita gente que só crê depois que a história muda. Tem muita gente que só crê quando algo acontece na vida dela. Mas essa mulher aqui nos ensina a crer antes, a usar a fé antes. Usa a tua fé antes de acontecer. Não creia, aleluia, não tenha fé depois que a porta de emprego se abre. Não tenha fé depois que o esposo, o marido, a mulher, a esposa é curada. Creia antes na cura dela, creia antes na libertação dele, creia antes na provisão de Deus na tua casa, na tua vida, porque sinal de fé não é crer depois, sinal de fé é crer antes. Aleluia, porque tem pessoas que só têm fé quando o milagre acontece, tem pessoas que só têm fé depois que algo acontece, tem pessoas que só crê quando o livramento chega. Creia antes. Você precisa crer antes do milagre acontecer. O texto diz, o versículo 29, e logo se secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu do seu corpo estar já curada daquele mal. O mal aqui não é com U,
com a letra U, o mal aqui é com a letra L. A enfermidade dela não era uma enfermidade benigna, mas era uma enfermidade maligna. Oh glória, aleluia. A enfermidade dela aqui não era a enfermidade que o remédio curasse, não, que a medicina curasse, não. A enfermidade dela aqui era a enfermidade espiritual, maligna, causada pelo espírito de doença. Mas quando ela toca em Jesus, o que era mal saiu da vida dela. O que estava causando sangramento na vida dela saiu. Por quê? Porque o toque de Jesus transforma a maldição em libertação, oh glória. O toque de Jesus transforma a maldição em milagre. Aquilo que é maldição na tua vida, meu irmão, vai se tornar milagre. Aquilo que era maldição na tua vida vai se tornar milagre, libertação, porque o toque de Jesus, ele transforma o que é maldição em libertação. Receba o toque de Jesus, aleluia. Eu não sei qual é a enfermidade na tua vida, mas o toque de Jesus, aleluia, glória a Deus, é o suficiente para você ser liberto, é o suficiente para você ser curada, é o suficiente para você se levantar desta cama, é o suficiente para você ser curada e sair deste hospital cantando o hino da vitória. Creia na palavra de Deus, creia antes, não creia depois. E o texto diz que quando ela toca em Jesus, Jesus ele para e ele volta para a multidão e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou em mim? O texto diz que a multidão apertava Jesus. E olha só, Jesus não parava por causa da multidão. Jesus ele parou por causa de um toque, e desse toque dele saiu virtude. Por que Jesus não parou por causa da multidão, pelo aperto da multidão? Por que Jesus parou quando a multidão o apertava, o tocava, mas pelo um toque simples de uma mulher, ele parou? Sabe por quê? Aleluia, porque Jesus sabe quem aperta e quem toca. Jesus ele sabe diferenciar quem está lhe apertando e quem está lhe tocando. Porque tem muita gente que não está tocando em Jesus, está espremendo Jesus. Tem muita gente que não está tocando em Jesus, aleluia, glória a Deus, mas está apertando ele. Esta mulher apenas tocou nele, um toque simples, e chamou a atenção de Jesus. E a multidão apertava Jesus e não conseguia chamar a atenção de Jesus. Eu te pergunto nesta hora: você está apertando ou está tocando em Jesus? Aleluia. Porque se for para tocar, toca com fé. Se for para tocar em Jesus, toca nele com fé. Se for para orar, ora com fé. Aleluia, glória a Deus. Se for para entregar a melhor adoração a Ele, entrega com fé. Aleluia, glória a Deus. Não, aleluia. Não faça nada por Jesus de qualquer jeito. Faça por fé. Faça por vontade. Aleluia, glória a Deus. Faça por obediência. Porque Jesus pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Ele sabe diferenciar. Sabe por quê? Porque Ele não só quer curar você, Ele não só quer libertar você, mas Ele quer se relacionar com você. Ele não quer só receber o teu toque ou o teu aperto, Ele quer se relacionar com você, porque tem muita gente que toca, mas se relaciona com Ele. E tem pessoas que apertam e não se relacionam. As pessoas que apertam, quem são, pastor? As pessoas que apertam Jesus. É aquela pessoa que recebe a cura e não procura mais Jesus. É aquela pessoa que ora por uma porta aberta, e que ora pedindo a Deus para abrir uma porta melhor e maior, para receber melhor, para dar um dízimo e ofertar na casa de Deus, ou ajudar o órfão, a viúva. Aleluia.
E quando a porta se abre, ele não vai mais buscar a Deus. Essas são as pessoas que apertam Jesus. Pessoas que quando recebe o milagre, recebe a chave, recebe a bênção, foge de Jesus, não segue mais Jesus. Mas a pessoa que toca em Jesus é aquela pessoa que recebe o milagre, que ora pela porta aberta e a porta se abre. Ela está ali todo dia aos pés de Jesus, ela está caminhando com Cristo, não sai da presença, está sempre ali com Jesus. Você está apertando ou está tocando? Aleluia! Eu te dou uma dica: toca em Jesus, permaneça com Jesus, vai até o fim com Jesus. E o texto diz que os discípulos falam: Senhor, tu vê que a multidão te aperta e tu pergunta quem te tocou? Aí Jesus olha ao redor para ver quem fez isso. E a mulher, olha o texto que diz, e a mulher que sabia que tinha acontecido, ela teme e treme. Por que ela tem medo, meus irmãos? Porque aquela mulher era conhecida na sociedade. Aquela mulher era conhecida pela multidão. A multidão não sabia que aquela mulher foi curada. A multidão não, oh glória, aleluia. A multidão não sabia que o sangue daquela mulher tinha estancado. Só quem sabia era duas pessoas, era ela e Jesus. Por isso que o texto diz que ela, temendo e tremendo, ela se aproxima de Jesus, porque ela estava com medo da multidão se aproximar, da multidão xingar ela, jogar pedra nela, expulsar ela, tirar ela dali. Porque no livro de Levítico, as pessoas que tinham esse tipo de doente não poderiam se aproximar das pessoas, não poderiam ter contato. É por isso que ela teme e treme, mas mesmo com medo ela se aproxima de Jesus e fala toda a verdade. Ela confessa: Senhor, sou eu que fui curada, sou eu que toquei nas suas vestes, sou eu, Senhor meu Deus, aleluia, que tirei, arranquei do Senhor virtude, chamei tua atenção. Que quando ela confessa isso, ela fala isso, aleluia, glória a Deus, Jesus libera duas palavras para ela: libera paz e cura. Sabe por que Jesus liberou para ela? Porque ela confessou, ela abriu a boca, ela falou toda a verdade. E confissão sincera, meu irmão, confissão sincera traz libertação por completo. Quando você confessa a Deus aonde está o erro, quando você confessa a Deus que não mais suporta, quando você fala toda a verdade para Ele, aleluia, glória a Deus, Ele te diz: filha, a tua fé te salvou. Quando você fala toda a verdade, Ele te cura, Ele te liberta. Sabe por quê? Porque só Ele te ouve, só Ele te escuta. Talvez o teu filho não te escuta, talvez o teu pai não te escuta, a tua mãe, o teu esposo não te escuta, a tua esposa não te escuta. Quando você vai falar algo para ambos, ele diz: é bobagem, ele diz, vira as costas, não dá ouvido para você. Mas tenho quando você abre a boca, mas tenho quando você entra no quarto, vai para aquele lugarzinho separado, só você e ele, confessa e fala toda a verdade. Ele te cura não só o corpo, mas ele cura a alma, ele cura o espírito, ele te renova. Então fala para Cristo hoje toda a verdade, fala para ele aonde está doendo, fala para ele o que se passa dentro de você. Talvez você falou para tudo, para todos, e ninguém te deu ouvido, aleluia, mas tem um que está disposto a te ouvir, que é Jesus Cristo. E ele te pergunta: quem me tocou? E ele te pergunta nesta hora, neste momento: quem me tocou? É a tua vez de falar: Senhor, eu te toquei. Senhor, eu quero me desabafar com o Senhor. Senhor, eu quero te contar algo para ti. Conta para Deus, fala para Deus. E eu encerro dizendo esse último versículo, que Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Aleluias.
Olha o que Jesus faz. Jesus olha para a fé daquela mulher. Aquela mulher, o texto diz que ela perdeu tudo. Ela vinha padecendo e gastou tudo. Mas a única coisa que ela não perdeu foi a fé. A única coisa que ela perdeu, aleluia, glória a Deus, não foi o acreditar dela que ela ia ser curada. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Jesus disse: a tua fé te salvou? Porque a fé não só cura o corpo, mas cura a alma, mas salva a alma. E neste dia, nesta hora, Jesus não só quer te curar. Neste dia, neste momento, Jesus não só quer liberar a cura, a libertação para você. Porque o que adianta, meu irmão, meu amigo? Ele te curar por fora, mas a sua alma está ferida. Ele te curar por fora, mas a tua alma está dolorida, está angustiada. Você quer a cura, mas a tua alma está no fundo do poço. Ele quer restaurar a tua alma. Ele quer te dar cura não só do corpo, mas da alma. Porque, meu irmão, ela toca em Jesus com fé. Porque quem toca em Jesus com fé sai curado e em paz. Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E eu declaro para você, não só a cura, aleluia, mas a paz na tua vida. Eu declaro para você não só cura física, mas cura espiritual e paz. Receba cura neste momento. Receba o toque de Jesus neste momento. Amém?